A novidade que se refere a quem tem nacionalidade portuguesa, né, o passaporte português, que além de poder vir sem o visto de turista, né, o ESTA, que dava direito a 90 dias de visita aqui nos Estados Unidos, agora o Portugal também entrou na lista de países que podem fazer investimentos usando o visto E2. Então, antes isso era exclusivo para quem tinha o passaporte italiano, né? A gente sabe que tem bastante brasileiro descendente de italiano e português, mas o visto E2 ele estava limitado ao passaporte italiano. Agora também para o passaporte português. Mas o que é o visto E2? É o visto de investimento E2, que é diferente do visto de investimento EB5. O EB5 é aquele que fala que você tem que investir, tem duas categorias, um de $500 mil, outro de $1 milhão. O governo americano já vem há muito tempo falando em aumentar esses valores, mas por enquanto está em $500 mil e $1 milhão. Mas o EB5 realmente te dá o green card. Mas esse que a nacionalidade de Portugal acabou entrando, que é o E2, ele não te dá green card. É um visto de trabalho, você pode vir aqui para montar uma empresa, né, que é um investimento, tá? E cada período desse E2, ele é válido por 2 anos. Então você tem que ficar renovando a cada 2 anos. Cada vez que você renova, você tem que justificar por que o seu investimento precisa ter você aqui nos Estados Unidos. É uma vantagem, sem dúvida nenhuma, né? Estava limitado de novo só para quem tinha passaporte português, mas ele não é tão abrangente como o EB5, que esse sim que leva para o green card. O E2 não. Muito bem, então já está explicado, não leva para o green card, esse meramente é E2. Simplesmente daria uma possibilidade da pessoa ficar aqui 2 anos e renovando sempre a cada 2 anos. Positivo. E justificando, obviamente, né, essa renovação. O ouvinte perguntou, ele tem uma empresa aqui, né? Então ele tem alguns funcionários que vieram com visto de turista. Existe alguma possibilidade de legalização? Se esses funcionários ainda estiverem em status legal, ou seja, não venceu ainda o status legal, é possível sim, mas só com um detalhe. Você comentou que eles estão com visto de turista. Vamos lembrar que quem está com visto de turista, pela lei, não pode trabalhar, tá? Então a imigração não pode saber disso. Outra coisa é que um processo por trabalho leva vários estão falando em uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, nesse meio tempo todo, a pessoa tem que estar com o status legal. E o visto de turista só dá 6 meses, tá bom? Então, precisa ter uma outra maneira de manter status enquanto o processo está pendente. Uma maneira muito comum é as pessoas mudarem para visto de estudante, porque aí, como estudante, a pessoa consegue ficar aqui 2, 3 anos em status legal. No caso, meramente com visto de turista, se estiver na permanência, então, seria um outro tipo de visto, é isso? Teria que transformar para estudante e aí fazer o processo por trabalho. E no caso, se expirou esse visto de turista? A pessoa já ficou ilegal, não tem mais o que fazer. Não tem, infelizmente. Aquela história lá, se tiver alguém com pai ou mãe... Então, aí vai ter que fazer um pedido de perdão, mas aí são casos muito de exceção. Sim. E de novo, uma boa parte dessas exceções, se você já tem um familiar com cidadania americana, em muitos casos já é mais fácil e mais rápido fazer direto pelo familiar do que fazer por trabalho. Aqui, de novo, algumas exceções... podem ser aplicadas. Pode se aplicar. Processo de irmão para irmão, tem que esperar fora dos Estados Unidos? Processo de irmão para irmão? Teoricamente não. Teoricamente não, mas na prática, por causa da demora, a fila de espera hoje de irmão para irmão é mais de 15 anos. Por causa da fila de espera, fica difícil a pessoa se manter legalmente por mais de 15 anos aqui nos Estados Unidos. Então, na prática, acaba sendo o que acontece. Teoria não, mas na prática, sim. Com o Green Card, eu posso aplicar para filha casada? Ela tendo um trabalho e patrão assinaria? Se puder responder, né, doutor? Isso demoraria muitos anos? Para filha casada, só quando você tiver cidadania. Você, com o Green Card, você até pode pedir para filha maior de 21, mas descasada. Tem que ser solteira. Tem aqui a pergunta do Franklin, eu imagino que seja uma pergunta / provocação, você vai entender. Tem um amigo da comunidade que veio com visto diplomático, que expirou, para ele ficar legal, poderia mudar o status para turista e renovar a cada 6 meses, ou apenas 2 renovações, que seriam o total de 12 meses. Ele está ouvindo da Flórida. Você deve imaginar de quem se trata. Não. Olha, esse com prazer eu faria uma consulta VIP, viu? Olha aí, rapaz, que é isso? Vamos pagar o contatinho então? Pegar o contatinho. Mas agora, saindo desse visto, é possível mudar o visto aqui dentro dos Estados Unidos, no caso dele? Sim, ele pode fazer o pedido de mudança de status, que em inglês eles chamam de change of status. Sim, aí ele iria para qual seria o visto seria possível, no caso ele pode mudar para simplesmente o de visitante, o de passeio, né, o turista B2, ele pode mudar para estudante, ele pode mudar... Parece que ele está aí envolvido, parece que tem algumas palestras
empresa aí e tudo mais, seria como pegar um visto de trabalho saindo do diplomático? Poderia sim. Por ele, até pela posição que ele teve no Brasil e tal, supondo que essa pessoa, né? Teoricamente a gente não sabe de quem estamos falando. É um mistério, é um mistério. Uma pessoa que presidiu um país durante 4 anos, resolveu vir para a Flórida, tem visto diplomático e pretende continuar nos Estados Unidos. Estamos falando quem seria essa pessoa. Teoricamente ele poderia também fazer o visto O, também, que seria um visto de trabalho. Então possibilidades existem, né? Dá para ficar aqui legalzinho, bonitinho, não tem problema nenhum. Não precisa entregar pizza, né? Dá pra ficar de boa aqui. Não precisa fazer Uber. Não dá pra ficar de boa. Aliás, pra fazer Uber tem que estar com social. É verdade, tem que estar com a carteira. Tem que ter social. Tem razão, Marcelo. Não é fácil, não. Foi aprovado no Visa U ontem, depois de 5 anos de espera. Parabéns. Minha advogada falou que agora eu tenho que esperar gerar um número do Visa U entre 1 e 2 anos, mas ela disse que eu já posso entrar com um pedido do Work Permit. Isso procede, doutor? Perfeito. Parabéns, tá? Excelente. E o Visa, para quem não sabe, é um pedido de um processo de imigração para quem foi vítima de crime sério e colaborou com a investigação, tá? E aí depois o Visa U vira Green Card. O que aconteceu com esse ouvinte? Ele deve ter recebido uma carta que ele está numa fila de espera para receber o Visa U, então ele está pré-aprovado. É pré-aprovado. Nesse meio tempo ele pode ter a autorização de trabalho. Parabéns. Muito bem.